Eterno Deus, nos abençoe na pregação da sua palavra, para que, acompanhada pelo poder do Espírito Santo, ela chegue ao nosso coração, possamos nela crer para a nossa salvação eterna, e depois, partindo do nosso coração, ela possa chegar aos corações de muitas outras pessoas, pelo poder do Espírito Santo, elas também possam crer para a sua salvação eterna. Amém. No próximo sábado, 31 de outubro, estaremos comemorando 503 anos da reforma da igreja, isso é, da existência da igreja luterana. E quando falamos de reforma, não podemos deixar de lembrar de Martinho Lutero. Sem dúvida alguma, o momento culminante na vida de Lutero, em que ele se tornou o centro de todas as atenções na Alemanha, foi o seu comparecimento perante o imperador na Assembleia de Worms, em 17 a 18 de abril de 1521. Era um fato inédito, um homem, depois de enfrentar a excomunhão papal, comparecer perante o imperador para ser ouvido. Isso contradizia tudo que as leis e tradições medievais dispunham e supunham a respeito da excomunhão. Segundo as leis medievais, depois que a igreja excomungar alguém, só competia ao Estado executar e não mais ouvir o excomungado. A situação em 1521, toda ela era incomum, atípica. O imperador Carlos V foi eleito em 1519, com 19 anos de idade, graças exatamente ao voto do grande protetor de Lutero, o duque da Saxônia, Frederico o Sábio. E Frederico também, ao ser coroado, ele fez o juramento de não condenar um súdito alemão sem lhe permitir um julgamento em território germânico. Concordando com os insistentes pedidos de Frederico, o imperador convidou então Lutero para ser ouvido na Assembleia. E ao saber da queima da bula de excomunhão e tomar conhecimento do conteúdo do tratado sobre o cativeiro babilônico, em que Lutero defende a salvação somente pela fé em Cristo Jesus, e a Escritura como única autoridade acima do Papa e dos concílios, o imperador retirou o seu convite. A muito custo, em tumultuada reunião, o eleitor Frederico conseguiu que o convite a Lutero fosse renovado. E acompanhado então por 3 amigos e pelo arauto imperial, que lhe trouxeram o convite a Wittenberg, juntamente com o salvo-conduto, Lutero então viajou a Worms, disposto a enfrentar tudo até a morte na defesa do Evangelho, isto é, na defesa do segredo revelado nas Escrituras Sagradas, que liberta o pecador do pecado, o diabo do inferno, por graça, pelos méritos de Jesus Cristo. A viagem foi triunfal. Foi hóspede de honra em Leipzig e Naumburg. Em Erfurt foi recebido pela sua antiga universidade. Ele pregou ali para uma multidão tão compacta que ficou ameaçada a estrutura física da igreja do mosteiro. Na manhã de 19 de abril de 1521, 16 de abril, Lutero entrou na cidade de Worms e mais de 2.000 pessoas foram ver a sua chegada. E no dia seguinte à tarde compareceu perante o imperador e a Assembleia no palácio. Lutero, então inquirido na Assembleia, se renegava os seus escritos. Lutero pediu um dia de prazo para preparar a sua resposta. E na tarde, o dia seguinte, então 18 de abril de 1521, Lutero novamente compareceu perante a Assembleia e na resposta ele negou-se a retratar qualquer posição doutrinária que assumira, a não ser que fosse convencido com as palavras da Escritura Sagrada e com um raciocínio claro, pois não considerava-se agir seguro contra a própria consciência. Lutero se manifestou assim: a não ser que seja convencido pelo testemunho da Escritura ou por argumentos evidentes,
pois não acredito nem no Papa, nem nos concílios exclusivamente, visto que está claro que os mesmos erraram muitas vezes e se contradisseram a si mesmos. A minha convicção vem das Escrituras, a que me reporto. A minha consciência está presa à palavra de Deus, nada consigo nem quero retratar, porque é difícil, maléfico e perigoso agir contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. Alguma vez alguém já lhe falou, deixe a sua consciência ser o seu guia? Já lhe falaram ou não? Você já disse, não podemos ir contra a nossa consciência? Ou não se preocupe, o importante é estar com a consciência tranquila? Somos isso, né? É sem dúvida um bom conselho, mas ele não está completo. É sobre isso que nós queremos falar. É difícil descrever uma consciência, apesar de que todos nós sabemos o que é, não é mesmo? Todo mundo sabe o que é, mas quando a gente deve descrever isso, aí a gente tem dificuldades. E alguns descrevem a consciência como sendo uma voz silenciosa e baixinha que nos admoesta a não errar. Portanto, um dos objetivos da consciência, portanto, é proteger-nos do erro. Mas a consciência faz mais do que isso. Ela também nos ajuda a gostar do que é certo. Então podemos dizer que a consciência emite sinais de alerta quando começamos a andar no caminho errado e nos dá uma batidinha amigável no ombro quando andamos no caminho certo, para a gente prosseguir. Mas o problema com a nossa consciência é que ela faz parte da nossa natureza pecaminosa. Ela também foi afetada pelo poder destruidor do pecado. Nós pecamos não somente fazendo coisas erradas, sabendo que elas estão erradas, mas também fazendo coisas erradas, achando que elas estão certas. Pelo fato de nós sermos pecadores, nossa consciência às vezes se desorienta. Em vez de nos alertar quando estamos errados, ela nos incentiva a pecar. Ao invés de nos encorajar a fazer o que é correto, a consciência pecaminosa pode nos impedir de fazer coisas boas. Talvez essa ilustração possa nos ajudar um pouco. Ilustração simples que eu já usei com crianças também, em tempos idos, né? Vamos supor que você queira medir exatamente quanto tem de fita neste rolo aqui, certo? Você queira saber exatamente, só que você não tem uma fita métrica. A única coisa que você tem é esse sarrafo aqui. E pode nos dar uma ideia, né? Alguém quer dar um palpite? Quanto mede esse sarrafo aqui ou não? Quanto? 60 centímetros, é? Quem mais? 80? Meio metro? Isto. Mas digamos assim que eu conheço uma pessoa, ela tem uma fita métrica igual essa aqui, né? Eu posso procurar ela, medir esse sarrafo, pegar uma caneta, eu posso medir ela, pegar uma caneta e marcar bem certinho, com base nesta fita métrica, eu posso marcar aqui. Portanto, esse sarrafo se transforma num bom auxílio para eu medir com precisão quanto tem de fita neste rolinho. Com tudo isso, você terá apenas, nós formos sem medir, uma ideia do comprimento da fita. O sarrafo pode se tornar um bom instrumento de medição desde que ele próprio tenha sido medido primeiro, medido antes, certo?
Sabe qual é a medida exata disso aqui? 53 centímetros e 9 milímetros, ou precisamente 539 milímetros. Do mesmo modo, a consciência é um bom instrumento, um bom guia, desde que haja algo que possa guiá-la, possa ser medida antes, para ser precisa, confiável. É o que o apóstolo Paulo está mais ou menos dizendo na carta aos Romanos. O que eu digo é verdade, sou de Cristo e não minto, pois a minha consciência, que é controlada pelo Espírito Santo, também me afirma que não estou mentindo. Note que Paulo nos dá duas razões para sabermos que ele está falando a verdade. Primeiro, ele nos lembra que ele pertence a Cristo e Cristo o ajuda a não mentir. Mas Paulo também sabe que os cristãos podem errar. Por isso ele acrescenta que a sua consciência lhe assegura que ele não está mentindo. Mas ouçam bem, ele diz que a sua consciência é dirigida pelo Espírito Santo. Ele usa, portanto, a sua consciência como este sarrafo, para medir algo, neste caso, a verdade. Mas ele não está apenas soltando um palpite ou fazendo uma ideia. Sua consciência foi dirigida por algo mais, pelo Espírito de Deus. E Lutero, estudando profundamente a palavra de Deus, ele teve então a sua consciência guiada, moldada pelo Espírito Santo. E quando a igreja romana quis que negasse os seus escritos, suas descobertas a respeito da verdade aprendida na Bíblia, Lutero não desobedeceu à sua consciência, guiada pelo Espírito Santo. A consciência de Lutero emitia sinais de alerta quando queriam forçá-lo a colocar a palavra de Deus no mesmo nível, ou até abaixo das decisões do Papa e dos concílios da igreja. A consciência de Lutero, guiada pelo Espírito Santo, emitia sinais de alerta quando ele se deparava com a venda de indulgências para ter o perdão e entrar no céu, o culto aos santos, o purgatório, a missa pelos mortos, o celibato obrigatório para os sacerdotes, os votos de castidade e pobreza, como créditos para a salvação, o ensino errado da Santa Ceia, apenas a hóstia sem o vinho, e a necessidade de penitência para receber uma graça de Deus, ou, em resumo, a salvação não somente por fé, mas por fé mais obras. A consciência de Lutero, guiada pelo Espírito Santo, dava batidinhas amigáveis no ombro de Lutero, quando ele defendia diante das autoridades religiosas e civis as verdades descobertas nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus. Isto é, que o pecador é declarado justo, sem culpa pelos seus pecados, mediante a fé em Jesus Cristo. As boas obras são frutos desta fé. O salvo é que faz as boas obras. O pecador é salvo para fazer boas obras, motivado pela graça e pelo amor de Deus. Se você disser, deixe que a sua consciência o guie, você terá que dizer também, deixe a sua consciência ser guiada. Sua consciência não é a autoridade absoluta para determinar a diferença entre o certo e o errado, de acordo com a vontade de Deus. Sua consciência não está sendo guiada pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, quando ela lhe dá batidinhas amigáveis, quando você acredita que irá para o céu por ser uma pessoa boa ou melhor que as outras, acredita que pode ser salvo do pecado, diabo e inferno, pela fé em Jesus, mas também com uma ajudazinha das obras. Sua consciência não está sendo guiada pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, quando ele lhe dá batidinhas amigáveis, quando você está no meio de descrentes e não salvos, tem oportunidade de anunciar a mensagem a respeito de Cristo e não o faz. Pois a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, diz, em Colossenses 4:5, sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem, e aproveitem bem o tempo que passarem com eles.
E em Provérbios, o que ganha almas é sábio. Sua consciência não está sendo guiada pela palavra de Deus, quando ela lhe dá batidinhas amigáveis, quando você anuncia apenas lei ou apenas evangelho. Quando você vai pelo politicamente correto, falar só o que as pessoas gostam de ouvir, não o que precisam ouvir. A lei provoca a sede, o evangelho a única que sacia a sede. Lutero diz, quando uma pessoa está verdadeiramente com sede, e alguém lhe dá um copo de água, ela se sente imensamente bem e refrescada. Mas quando uma pessoa não está com sede, você pode encher um copo de água e oferecer-lhe o mesmo, e não lhe fará nenhum bem especial. A água não vai refrescá-la. Isso nós anunciamos o evangelho sem a lei. Se eu anunciar que todos são pecadores, que o salário do pecado é a morte e a condenação eterna ao inferno, junto com o diabo e os seus anjos, que existe somente uma única maneira de ser salvo desta condenação, então certamente ela terá sede em ouvir, em beber da água que lhe pode salvar desse terrível mal. Então posso anunciar a boa notícia da água refrescante, o segredo revelado por Deus no Evangelho, que Ele, o próprio Deus, providenciou a salvação de todos pela obra do seu Filho Jesus Cristo, quando este veio ao mundo para assumir os pecados de todos e pagar por eles com sua perfeita obediência, sofrimento, morte e depois ressurreição. E agora que todos confiam somente em Jesus para terem o perdão, e agora todos que confiam somente em Jesus para o perdão, seus pecados estão reconciliados com Deus e viverão com Ele todos os salvos eternamente. Quando não vou ao culto no domingo, parece que domingo não é domingo. Você já disse isso, não? É muito comum entre nós. Isto é um bom sinal de que a consciência é guiada pelo Espírito Santo, com base na palavra de Deus. Porque Deus quer que nós estejamos no culto, nós precisamos adorá-lo publicamente, testemunhar a nossa fé cristã publicamente. Nós precisamos da pregação da palavra, precisamos da Santa Ceia, precisamos nos unir a outros irmãos, para que uma igreja esteja aberta aos domingos, para que todos possam ouvir a pregação da palavra e serem salvos, assim como nós ouvimos. Muitas pessoas que são cristãos podem ter um desvio em suas consciências, o que lhes permite fazer coisas contrárias à vontade de Deus, sem que a sua consciência emita sinais de alerta. Mas Cristo nos perdoa mesmo quando seguimos uma consciência desorientada. Ele também nos promete que o Espírito Santo vem a nós para consertar e conservar a nossa consciência. E por sabermos que Deus nos ama em Cristo, portanto não precisamos ter medo de de examinar as nossas ideias, os nossos palpites, os nossos pensamentos à luz da palavra de Deus, constantemente, para ver como a nossa consciência está sendo dirigida. Então podemos deixar o Espírito Santo guiar nossa consciência, para então a consciência assim poder nos dirigir. Emitindo sinais de alerta quando começamos a andar no caminho errado e nos dando uma batidinha amigável no ombro quando andamos no caminho certo. Jesus Cristo, o único caminho, a verdade e a vida, para a vida eterna com Deus no céu. Amém.